Muito boa noite, senhoras e senhores! Vamos lá, mais um estudo de mercado começando, falando aqui agora do nosso Ibov. E pessoal, acho que está na hora da gente dar uma limpeza aqui nesse nosso gráfico, né? Como assim? Vamos apagar aqui umas coisas que já estão muito antigas aqui, né? Basicamente, tá, pessoal? O que eu acho que a gente tem que trabalhar aqui? A gente tem uma região de alvo lá em cima, né? Esse topo duplo aqui, né? A gente pode até considerar não só esse topo duplo, mas essa zona de liquidez aqui também, tá? Pelo gráfico de 4 horas, pessoal, a gente está se segurando nesse ponto comprador, tá? E a gente tem agora uma outra região compradora pelo gráfico de 4 horas, que seria qual? Seria mais ou menos a região da mínima de hoje, né? Então, vamos deixar esses pontos marcados, por quê? Porque a gente pode tentar, né, que seria essa compra de rompimento aqui embaixo agora, tá? Na região dos 137,100. Concordo com vocês que estamos em uma região predominantemente vendedora, onde a gente espera uma pressão vendedora entrar, tá? Contudo, porém, todavia, entretanto, né, a gente tem esse mesmo cenário no nosso mini índice. O mini índice eu também vou limpar esse gráfico todo aqui, tá? E vamos marcar ele de novo, né, pelo gráfico de 4 horas. Então, o 4 horas está se segurando aqui, tá? A gente está numa região vendedora, mas que eu gosto mais de interpretar ela, vamos dizer assim, né, como uma região de alvo, tá? Antes de ser uma região vendedora, é uma região de alvo. Agora, ela pode se tornar uma região de venda, lógico, a partir de que momento? A partir do momento que a gente cair para o gráfico de 5 minutos e ver uma quebra na estrutura de alta. A gente já tem sinais que essa quebra está acontecendo? Temos, sim, senhor, Patrick, né? A gente tem fundos sendo perdidos. É o suficiente? Quanto mais fundos tivermos perdidos, melhor vai ser sempre. Ou seja, se a gente consegue ter isso daqui, ó, fica melhor para trabalhar o movimento vendedor, tá? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode marcar aqui que a região já foi até testada no fechamento, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o meu Profit para ver. Os TradingView não mostra o leilão, né? Eu vou abrir meu Profit aqui rapidinho, pessoal, só para a gente ver aonde fechou o índice hoje. Ele fechou no 141, ele fechou no 141, 115, tá? Então, ele já fechou pagando esse trade aqui, né? Então, a gente pode, ou seja, ele fechou fazendo isso daqui, ó. A gente espera uma abertura de queda amanhã, tá? Se porventura der oportunidade de entrar, maravilha. A gente pode tentar capturar essa abertura. E aí, até onde que a gente tem a intenção de levar esse movimento de queda, né? Até, infelizmente, a região, não infelizmente, né? Mas até aqui, próximo à mínima de hoje, para a gente tentar uma compra, né? Na região dos 138,700. Eu tinha comentado aqui, pessoal, deixa eu ver se eu acho. É, aqui mesmo. Aqui, ó. E aí na região do 139, 138,800, né? A gente tem duas regiões aqui, na verdade, que a gente já pode estar tentando, né, uma compra se o mercado voltar lá amanhã, né? Então é aquela história, compra stop, compra, né? Mas são duas regiõezinhas aí que dá para a gente trabalhar comprado para o pregão de amanhã, tá? Então vamos dar uma realçada nesse azul daqui, né? Deixar um azul mais claro de ver, tá? E aí é isso, fiquem de olho nessa região, tá? Pelos 5 minutos, é assim que eu vou levar o meu gráfico. Ah, Patrick, mas por que a gente não marca, né, uma região aqui para a gente trabalhar a venda, né? E aí a gente puxa, pode dar aquela entrada de sniper, porque pessoal, aqui, lembrem, ó, é uma região de alvo, né? Aqui não é uma região
predominantemente vendedora, né? Aqui é uma região que ela pode se tornar uma região vendedora. Se ele der esse sinal. Se ele não der, aqui é para a gente tentar nada, né? Não é para entrar vendido no seco nesse ponto, tá? Então, assim que eu vou levar. Agora, um pregão muito eufórico hoje também, né? Então, a gente pode ter um pregão um pouco mais travado amanhã. Pô, a bolsa subiu 1,5, né? Da mínima para a máxima, estamos falando de uma amplitude de 3.400 pontos, tá? Então, vamos ficar de olho aí. Mas eu vou levar o meu gráfico desse jeito para o pregão de amanhã, pelos 5 minutos, justamente para eu entender essa magnitude da distância, né, que o pregão de hoje andou, tá? Para a gente ter um cenário aí mais bem traçado para o pregão de amanhã. Bom, partindo agora para o dólar. Dólar que mudou o contrato hoje. Cachorro carente. Dólar que mudou o contrato hoje, tá? A gente está negociando hoje o dólar Q, né? Então, se o dólar mudou, vamos traçar aqui as nossas regiões de novo no dólar, né? Basicamente, pessoal, eu não vou nem traçar pontos muito mais para cima, tá? Eu vou traçar aqui um básico para gente, né? Que foi essa perda de mínima aqui. Então eu vou traçar essa região de mínima aqui, pessoal. E aí o que eu vou fazer, né? Eu vou trabalhar com o dólar nesta referência daqui, tá? É difícil marcar, né? Mas enfim, vou trabalhar com o dólar nessa referência daqui, tá? Aonde a gente tem uma região vendedora muito grande lá em cima, tá? E a gente pode também, né, em tempos gráficos menores, tá? Tá olhando por vendas no dólar na região dos 5.520 e também na região dos 5.540, tá? A gente pode estar trabalhando vendido no dólar nesses pontos, né? Então, visto o dólar, vamos passar agora para o S&P e Nasdaq, tá? Basicamente, pessoal, o que a gente teve no pregão de hoje? Gráfico de 60 minutos. Um pregão muito chato em Nasdaq, tá? Ele teve essa falha de rompimento do topo, né? Tanto no gráfico de 1 hora, quanto no gráfico de 15 minutos, e no de 5 teve, né, se o fecha fora, fecha dentro. Pelo gráfico de 5 minutos, a gente está numa região aqui que o preço pode até segurar, né? Só que, pelo gráfico de 60, a natureza desse movimento é ele vir liquidar essa mínima aqui embaixo, tá? Tendo em vista que ele falhou em romper lá em cima. E aí onde é que a gente teria pontos interessantes para estar trabalhando comprando? 22.700, depois 22.200, tá? E aí a dinâmica é bem parecida se a gente vai olhar o S&P futuro, porque o S&P futuro ele também falhou em romper esse topo. Logo, todavia, né, essa região que a gente tem aqui de mínima de hoje, ela tende a ser um fundo fraco, né? Então, se ela tende a ser um fundo fraco, a gente tende a liquidar esse ponto e aí sim ir numa região de risco-retorno, né, positivo abaixo dos 50% e tentar esse movimento comprador, tá bom? Deixa eu ver um negócio aqui. Tá. Opa. Tá. Vamos passar agora, tá, turma, para o DXY. Tá tudo uma bagunça essas cores, né? Vamos passar aqui para o DXY agora. DXY em região predominantemente comprador, tá? Não acho que vale a pena tentar uma compra de risco, né? Ele está numa queda livre aí o ativo, tá? Então, agora é muito interessante a gente monitorar ele, né? Para fazer as movimentações ao longo do intraday, beleza? Ele está muito longe da região vendedora, que é lá no 101.300, então seguimos monitorando. Em segundo lugar, nada, né? Já passou lugar pra caramba. É,
Emergent Markets, pessoal, índice de países emergentes, rumo aos 50, né? 50 dólares aí, tem um 4% para cima e a região dos 45 virou sim um suporte muito forte. O Tenir hoje cai 1%, né? As bolsas ficaram até calmas, né, para uma queda dessa do Tenir. E, pessoal, muita atenção no 420, tá? Eu não acho que o ativo deva perder essa região, mas se ele perder, pessoal, estamos falando de ver o Tenir lá para baixo dos 4%, beleza? VIX, dentro da normalidade, voltou para o patamar dos 16,15. Costuma ser nessas horas que sai merda, mas não dá para ficar operando comprado aí, né? É, Ó, não dá para ficar operando vendido aí o VIX, né? Então, se for para tentar alguma coisa, para mim é tentar compra de VIX, mas eu particularmente não gosto muito de operar esse ativo. EWZ, caminhando rumo à região de alvo aqui na casa dos 30, né? Região muito grande de alvo, então tomem cuidado. Small 11, tá? Tá preso ainda nesse range, abaixo do 105,50 a gente procura por vendas, acima do 111 a gente espera um pullback para tentar compras. Brent que ainda está trabalhando dentro de uma região predominantemente compradora, mas a gente não viu aquele gatilho, né, para levar o rompimento dos 67,20. Então, por hora, fico sem fazer nada aí no Brent, tá? Minério de ferro, o custo de oportunidade segue batendo na porta, né? Tá travado. É região compradora? É, mas também não vemos gatilhos para empurrar a compra desse ativo. Por isso, né, apesar de uma Uzi Minas aí, uma Vale, poderem estar barata, né? A gente não tem muita perspectiva dela voltar a encarecer, ou seja, do ativo voltar a valorizar. Já o Bitcoin, estou esperando ver se ele perde essa região dos 106 mil dólares para a gente tentar uma venda, tá? Poderíamos ter antecipado aqui com esse rompimento desse fundo, talvez, né? Um pouco forçação de barra isso, mas sei. Vamos esperar ainda, tá? Ele dava até para ter filtrado aqui a região aqui em cima. É, vamos ver se ele vai dar continuidade nessa movimentação de baixa, perdendo 106,700 aqui. Ouro. Ouro, turma, capturou essa liquidez dessa região. Gráfico de 4 horas. Atenção se ele vier aqui fazer um pullback nessa casa dos... Muito grande essa região, vou deixar menor. Na casa dos 3.330, vou deixar um alarme aqui, tá? Pode ser que seja um bom ponto para a gente tentar trabalhar vendido aí no ouro. É o melhor? Não, mas é o primeiro, então vou deixar o alarme nele. Dólar contra real, sem nenhuma perspectiva de valorização, apesar dele estar em região compradora. E euro contra dólar segue rumo aí o nosso alvo, está chegando numa região de resistência. É normal a gente ver uma pressão vendedora entrar aí, e se essa pressão entrar entre o 1,17 e o 1,19 mais ou menos, tá? Eu vejo aí uma possível queda como oportunidade para a gente entrar na ponta compradora. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todo mundo em mais uma live, em mais um estudo de mercado. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, indiquem para os amiguinhos. É muito importante o auxílio de vocês para a gente ter aquele combustível, né, para continuar fazendo o nosso trabalho e entregando esse conteúdo gratuito aqui para todos vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, bom descanso e até amanhã. Fui!